minutos, a gente abre a edição de hoje com imagens cinematográficas. Preste atenção, tudo nesta madrugada. Criminosos se passaram por policiais para resgatar um comparsa numa unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul, na Serra. Como eu disse, as imagens são impressionantes. Um agente penitenciário foi morto. Na fuga, o criminoso sequestrou uma paciente e o pai dela. Tá? Então agora a gente vai trazer todos os detalhes, porque as informações é que temos. O saldo, de acordo com a própria SUSEP, um agente penitenciário morto, um outro gravemente ferido, 2 enfermeiras feridas, aí aparece uma delas correndo dentro da unidade de pronto atendimento às 3 horas da madrugada, zona norte de Caxias do Sul. E ainda um funcionário desta unidade de pronto atendimento que também ficou ferido. Ou seja, 3 pessoas que ficaram feridas, 3 funcionários, um agente gravemente e o outro agente que foi morto. O Lucas Abate tem informações e vai nos atualizar e a gente vai observar aí na tela em detalhes o que aconteceu. Já dou bom dia também para o colega Glauco Paza, que está na redação. Oi, Lucas, bom dia. Oi, bom dia, André, a todos que nos acompanham. Uma ação rápida, em menos de 3, 4 minutos, e extremamente violenta desses criminosos que deixaram um agente penitenciário morto, o outro gravemente ferido. A atualização que a gente tem do momento é que ele passa por uma cirurgia bastante delicada no momento e o estado dele ainda inspira bastante cuidados, e outras 2 pessoas, 2 funcionários dessa unidade de saúde que também foram feridas na ação. Tudo isso, André, com o objetivo de resgatar um preso, uma liderança de uma facção criminosa que durante a noite passou mal e precisou de atendimento. Ô, Lucas, só acrescentando, é que a gente recebeu agorinha uma nota oficial da SUSEP informando que seriam 3 funcionários do posto de atendimento da unidade de pronto atendimento feridos. Nós tínhamos a informação anterior que era uma enfermeira e um atendente de recepção. Agora as informações que nos chegam é de que 2 enfermeiras ficaram feridas, não com gravidade. Dentro a gente percebe aí, esse é o momento em que a pessoa, o que estava presa, que tinha ido receber atendimento, ele que pega a arma do agente penitenciário que caiu ferido, tá aí ó, o momento que ele cai ferido, e agora o criminoso, ele pega a arma deste que ficou ferido e troca tiros com o outro agente, e aí o momento que o agente morreu, e em seguida a fuga. Diga, Lucas. André, só para concluir essas imagens, são várias cenas, vários momentos que foram flagrados pelas câmeras, pelo circuito interno dessa unidade de pronto atendimento. Esse agente que foi baleado naquela primeira imagem e acaba perdendo a arma, que a arma acaba caindo um pouco mais para frente, é o agente que ficou ferido e está passando por uma cirurgia. Logo na sequência, André, o criminoso, o preso que estava sendo resgatado... O preso que estava sendo resgatado pega a imagem, a pistola desse agente. Exatamente. É agora que ele vai aparecer, só para seguir na imagem, já que tu estás falando, aqui ó, no canto, deixa eu mostrar o detalhe, está o agente que foi morto. É o agente que foi morto, agora vai aparecer aqui no corredor. Este é o homem que foi resgatado, o que foi buscar atendimento porque estava mal durante a madrugada. Percebe-se que ele está em plenas condições, troca tiros com esse agente e o agente morreu. Agora a fuga. Em seguida tem a fuga, daqui a pouco vamos mostrar o momento em que este criminoso que foi resgatado foge e faz pai e filha reféns e consegue fugir da unidade de pronto atendimento. Aí o momento que esse aqui é o agente que morreu, de 54 anos, né? E na imagem a gente vai perceber o momento que o primeiro agente é ferido, deixa a arma cair no chão e é a hora que ele pega a arma e volta para trocar tiros com o outro agente que ele leva um tiro e morre. Então, repetindo, isso tudo às 3 horas e 26 minutos desta madrugada em Caxias do Sul, na Serra. Olha aí, ó. Só que para que a outra imagem que a gente vai chamar a atenção, se vejam que aqui, bem na esquina, aqui na quina dessa parede, está aqui o agente penitenciário que leva o tiro, porque ele achou, provavelmente, que as pessoas estavam atirando daqui, mas na verdade foi por trás, ó. Vê aí na sequência, ele leva o tiro, fica ferido e deixa a arma cair no chão. Tiro que veio lá por trás. Daqui a pouco a gente traz, portanto, outras informações, atualizando isto que aconteceu na madrugada de hoje em Caxias do Sul, na Serra. Agora 11 horas e 48 minutos. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço. Estamos com muitas informações para você. Já está no ar.
Mais destaques de hoje aqui no SBT Rio Grande. Cenas de filme na Serra. Bandidos armados se vestem de policiais para resgatar comparsa em uma unidade de pronto atendimento. Um agente penitenciário foi morto a tiros. Na fuga, um criminoso sequestrou uma paciente e o pai. O resgate era planejado? O que a polícia tem de pistas? Muito bem, 11 horas e 52 minutos agora. Em seguida, atenção, um agente penitenciário foi morto nesta madrugada em Caxias do Sul. Foi morto nesta madrugada. Um outro agente penitenciário ficou gravemente ferido. Foi durante o resgate a um preso. Mas o preso estava onde? Estava nesta unidade de pronto atendimento, recebendo um atendimento que ele estava passando mal durante a madrugada. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. O que temos, a própria SUSEP informou, 2 enfermeiras que ficaram feridas e um atendente da recepção também ficou ferido. Ali a imagem de uma das funcionárias do posto correndo aquele tiroteio todo. Imagine só o desespero, Glauco. Foram 3 homens fortemente com armas pesadas, com fuzil. Aí a fuga, o momento da fuga desse criminoso. Ele sim, ele era o alvo, ele que seria resgatado. Nessa hora, ali já estavam fugindo os 3 que deram o apoio, fugiram neste carro, me parece que é um Passat. Eles fugiram nesse carro, depois é que o preso, então, ele consegue fugir. Ele foge, esses são os 3 que chegaram para mais o motorista, então são 4. Esse é o momento da fuga só deles. Em seguida, este preso, que está ali com um blusão claro e de bermudas, consegue fugir e faz o pai enfiar. Está aí ele, ó. Ele fugindo. E aí ele faz o pai e uma filha de reféns e consegue escapar. Os 4 estão sendo procurados. Em seguida trazemos outras informações. Repetindo, foi nesta madrugada em Caxias do Sul, na Serra. 11 horas e 53 minutos para quem está... Atenção, cenas de filme na unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul. Um agente penitenciário foi morto por criminosos que se passaram por policiais civis para resgatar um preso que estava em atendimento na unidade de saúde. Vamos conversar com o colega Lucas Abate. As imagens são impressionantes, são assustadoras. Imagine para quem estava lá, naquele momento. Os criminosos estavam armados, estavam inclusive com fuzis. Mas muitas perguntas aparecem nesse momento. Primeira delas, por que este homem precisou se deslocar cerca de 50 quilômetros para receber um atendimento? O que ele tinha, já que ele precisava de um atendimento de urgência, né, durante a madrugada? Enfim, são diversas questões que se fazem nesse momento, mas o fato, e triste, um agente penitenciário morto, um outro agente penitenciário em estado grave que está sendo operado nesse momento e, segundo informações da SUSEP, 2 enfermeiras e um outro funcionário do posto que ficaram feridos. Lucas Abate, o que temos de informações nesse momento? Pois é, André, tudo isso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Esse preso, que é considerado até de alta periculosidade, ligado à maior facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul, passou mal, ou supostamente passou mal, e pediu atendimento médico. E como não se tem um posto de saúde, algum local de atendimento dentro da cadeia, os agentes tiveram que deslocar mais de 30 quilômetros até o centro de Caxias do Sul com esse preso para fazer essa escolta, para levar ele para atendimento. E aí, André, tem um ponto que está gerando bastante protesto até dos agentes penitenciários. Inclusive, a gente está em frente ao Palácio Piratini, porque aqui tem protesto, tem mobilização já. E eles falam, André, que devido à falta de efetivo, apenas 2 agentes acabaram escoltando esse preso, quando o ideal seria ter pelo menos mais um agente para dar um suporte. Mas durante essa chegada na UPA, os agentes com o preso já foram surpreendidos pela ação desses criminosos, pelo menos 3 armados com fuzil e que imediatamente, André, já começaram a disparar em direção aos agentes para fazer o resgate do preso. Lucas, pelo que eu vi ali da frase, concordo inteiramente, coisa de filme, né? E para isso tem um roteiro. Eu acredito que a polícia tem essa informação de que tenha sido muito bem planejado, né? Inclusive com comunicação de dentro do presídio, porque como é que as pessoas iam saber que naquela hora, naquele dia, aquele preso ia ser atendido na UPA, né? Existe informação a respeito disso? Pois é, Glauco, a polícia está apurando todos esses fatos, mas tem convicção de que é um fato que foi planejado. Inclusive, esse pedido dele, naquele horário, de fazer o deslocamento
até a unidade de pronto atendimento, tudo isso era planejado. E no final, depois quando ele sequestra ainda pacientes, foge até a Farroupilha, na estrada de Caravaggio, inclusive, distante de lá, e chega nesse ponto e havia um carro esperando, a polícia, os investigadores, até os órgãos de inteligência da SUSEP acreditam que eles tinham um plano principal, que era fazer o resgate na própria UPA, e também um plano B, digamos assim, para caso tudo desse errado, eles da mesma forma conseguissem resgatar esse preso. Então a polícia está monitorando todos esses detalhes, mas a gente sabe, né? Celular em presídio não é uma situação atípica, infelizmente tem bastante comunicação, e esse presídio, que é conhecido como presídio do apanhador, vive um cenário, André e Glauco, de superlotação, tá? A capacidade é de menos de 500 presos e tem mais de 1.000 presos que estão abrigados por lá. E na noite que tudo aconteceu, havia apenas 7 agentes penitenciários para tomar conta de todo o presídio. Imagina só a situação. Aí 7 e 2 precisaram se deslocar, então, para fazer a escolta deste preso até a unidade de pronto atendimento, que fica na Zona Norte, lá de Caxias. Lembrando que a distância é de cerca de 50 quilômetros, porque é um presídio que ele fica quase ali no limite com São Francisco de Paula. Então, é uma distância muito grande que precisou ser percorrida para que ele recebesse atendimento. A gente não sabe ao certo o que teve, se ele fingiu que passou mal. Não sabemos em detalhes qual era o problema de saúde dele. Mas a gente vai mostrar nas imagens, vamos mostrar o que nós temos, pelo menos, na sequência, como que tudo aconteceu. Esse já é a fuga dos 3 criminosos que entraram na unidade de pronto atendimento para conseguir resgatar o preso. Não sabemos se eles atiraram também, eles estavam com fuzis. Mas agora a gente vai lá na parte de dentro da unidade de pronto atendimento. Para quem está chegando agora, 12:01, isso aconteceu nessa madrugada em Caxias do Sul, na Zona Norte de Caxias, na unidade de pronto atendimento. Aí a fuga desse homem. Esse homem era o que estava preso, tinha ido ao posto receber atendimento e depois, então, ele conseguiu ser resgatado. Aí é o momento que ele faz o pai e filha reféns na frente do posto. Os comparsas já tinham saído, os 3 já tinham entrado no carro, naquele carro branco já tinham ido embora. E aí ele consegue sair, ele faz pai e filha reféns, vão até, andam alguns quilômetros, onde já tinha alguém esperando por ele, liberam pai e filha e aí então eles seguem em fuga. Esse é o momento então que ele consegue sair, já tinha atirado contra os agentes penitenciários. Aí a hora que ele pega pai e filha, faz os 2 de reféns e consegue fugir. Agora vamos para dentro do posto. Para aí a imagem um pouquinho, gente. Para aí só um pouquinho a imagem para a gente mostrar o que estava acontecendo aqui, né? A gente tentar fazer uma leitura mesmo com as poucas imagens que temos. Me ajuda aqui, Glauco. Aqui tem um agente penitenciário, tá? E eu acho que aqui tem um outro agente penitenciário também, tá bom? E antes de largar a imagem, deixa eu só explicar. Este agente, ele está olhando para essa direção porque imaginou que estavam 3 criminosos, na verdade 4 lá dentro do posto. Então imagina, todos espalhados. Ele estava olhando em direção para cá. Quando este aqui recebe um tiro, cai no chão, é ele que está em estado grave, está sendo operado nesse momento. Ele cai no chão e com a queda a arma ela vai longe. Solta aí a imagem. E aqui também, ó, tem alguém se escondendo aqui. Certamente é um dos agentes penitenciários também. Eles estão de olho para cá. Mas aí, por trás, ele recebeu o tiro. Olha aqui a arma. Perceberam a arma? A arma foi parar perto desses cones. Aí, ele... Aqui, ó. Para aí a imagem agora. Volta ali. Vamos mostrar o criminoso. Aqui, este criminoso que faz parte de uma facção, que tinha ido receber o atendimento nesta unidade de pronto atendimento. Aqui, ele já tinha pego a arma e estava tentando, né, se defender, olhando para todos os lados, e aí ele que atirou contra o agente penitenciário de 54 anos que está aqui e morreu. E em seguida ele parte para a fuga, deixa a sequência da imagem. Tá aí, ó, momento dos tiros, cerca de 4, 5 tiros. Ele, aqui, ó, chega a aparecer, ele apareceu aqui, ó. Ele aparece aqui agora, ó, se põe em posição de tiro, está em posição de tiro. Aí, na sequência, então, ele consegue, pela sala, entra e dá um tiro fatal. E aí mata o agente penitenciário. Ele chega a olhar para a arma, né? Parece que acabou, terminou a munição. Aí, mais uma vez, na sequência. O agente penitenciário caído, perde a arma, ele vai, pega a arma dele e atira contra
o outro agente que teve morte na hora. E aqui apareceu uma funcionária, desculpa, Glauco, só uma funcionária na parte de baixo da tela, ela aparece correndo, desesperada. Vamos tentar botar essa imagem de novo, porque estava uma correria lá dentro, né, Glauco? Imagina. Olha aí. Só para esclarecer, né? São dois corredores diferentes, né, André? Exato. As pessoas podem tender a achar que não, é no mesmo lugar. Não, é que são várias câmeras em vários locais. Ó, aqui a gente percebe o pé, aqui, ó. Eu acho que talvez aqui, vamos deixar na sequência para ver qual é o corredor exatamente. Eu acho que é o corredor onde o agente penitenciário ficou ferido. Talvez ele tenha seguido até esse canto aqui. Vamos tentar identificar pela porta, ó. Essa aqui é a porta branca que estava fechada. Ó, é nessa porta aqui. É a porta da recepção ali, segundo as informações que o Léo Bonesso me passou agora. Tem o pé de alguém aqui, que eu não sei, deve ser do agente penitenciário. Não sei se é do que ficou ferido. Aqui é a porta da recepção também, não é? Essa outra porta aqui não é da recepção? Não, é diferente da anterior, né? É diferente porque lá tinha, aqui tem os cones e lá era outra, era uma lixeira que tinha. Era uma lixeira, né? Aqui. O Lucas, traz informações pra gente de quem era esse preso e por que ele foi levado de madrugada para atendimento nesta unidade de pronto atendimento lá de Caxias. Então tá, André, esse preso era ligado a uma facção criminosa, a maior facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul. Tinha uma condenação até de informações que a gente conseguiu apurar até o momento de pelo menos 16 anos de prisão, teria cometido crimes também no estado de Santa Catarina, teria pena a cumprir por lá, mas estava detido pelo menos desde fevereiro em Caxias do Sul. A gente não tem informação por qual crime que ele estava detido. Mas, André, na madrugada, já possivelmente com tudo isso planejado, com tudo isso arquitetado, esse preso, Guilherme Fernando Mendonça Ruff, simulou, disse que passou mal, disse que precisava de atendimento médico e como no presídio não tem posto de saúde e é também afastado da região central, os agentes tiveram até de uma maneira não ideal, apenas 2 agentes penitenciários, tiveram que fazer esse deslocamento de quase 50 quilômetros até o centro de Caxias do Sul, na UPA Zona Norte, onde tudo aconteceu. Inclusive, André, essa situação, claro, gerou muitos danos, muitos transtornos na UPA, que está fechada nesta manhã, está sendo realizada perícia, e o nosso colega Guilherme Fadanelli esteve por lá agora pela manhã e nos mostra agora o cenário, como está o cenário de onde tudo aconteceu. Amanhã, peritos estiveram aqui na UPA Zona Norte para avaliar a cena do crime. O atendimento ao público foi suspenso e transferido para a UPA Central. Os 2 funcionários, mais o vigia, que foram atingidos por tiros de raspão, estão recebendo os cuidados aqui mesmo. Alguns familiares deles já estiveram na UPA, afirmaram que eles passam bem, mas preferiram não gravar entrevista. A unidade é administrada pela Universidade de Caxias do Sul, que até o momento não se manifestou. Mas a secretária municipal da Saúde esteve aqui reunida ao longo da manhã para tratar sobre o incidente. A UPA está passando por uma higienização completa e deve reabrir ainda hoje. Esta madrugada, pelo que eu entendi, são 3 corredores em que tudo acontece. São em 3 corredores desta unidade de pronto atendimento, né, o Lucas? O Lucas, inclusive, está em frente ao Palácio Piratini, né, Lucas? Porque em frente ao Palácio há uma manifestação nesse momento. O Lucas já me escuta? Oi, André. Sim, a gente está em frente ao Palácio Piratini. Por aqui tem uma movimentação de agentes penitenciários e também de concursados que aguardam a nomeação, a aprovação. Eles já estavam, desde a semana passada, fazendo uma vigília, pedindo a regulamentação da Polícia Penal e também mais efetivo. E agora, André, o Paulo Garavelo vai mostrar para a gente, esses balões pretos foram colocados por aqui, em frente ao Palácio Piratini, em luto por conta dessa situação, por conta da morte do colega, do Clóvis Romã, de 54 anos, nesta madrugada, e também em homenagem ao outro agente que foi baleado e está passando por cirurgia neste momento. Um tom de protesto, inclusive com caixa de som aqui, cobranças ao governador do estado, já que o efetivo da SUSEP, segundo o sindicato, está quase na metade do que seria considerado ideal. E até pelo que nos aponta os representantes do sindicato aqui, André,
Por causa dessa falta de efetivo, apenas 2 agentes acompanharam esse preso, quando o ideal era que outras pessoas, mais agentes, realizassem essa escolta. Ô André. Oi, Glauco. Que situação. Eu fiquei imaginando, não sei se o Lucas tem essa informação, de mais pacientes dentro da UPA. Imagina no meio daquele tiroteio, eu não sei se naquele horário tinha gente lá, mas eu fico imaginando o drama, né, Lucas? Sim, Glauco. Havia vários pacientes lá no local, inclusive uma delas, uma jovem, estava com o pai, estava em atendimento acompanhada do pai, acabou sendo sequestrada por ele na saída. Até tem uma das imagens mostram as cadeiras todas vazias ali no que seria a recepção. Isso foi logo após ao tiroteio, em que todo mundo que estava ali dentro saiu correndo. Então, por isso que estava vazio, mas havia bastante gente nessa UPA, que é uma das principais UPAs, unidades de pronto atendimento de Caxias do Sul. 12:09, para quem está chegando agora, isso aconteceu, está à direita ali da sua tela, aconteceu nessa madrugada em Caxias, por volta de 13h20 da madrugada. Foi um resgate a um preso que foi levado até o posto de atendimento lá em Caxias para receber justamente, não se sabe o porquê, o que ele teve, né? Por estar tão grave, não se sabe em detalhes o que aconteceu. E quando ele chegou no posto de atendimento, recebeu a ajuda de 3 outros parceiros que estavam com fuzil e mais, né, o motorista do carro, ou seja, 4 pessoas que chegaram num automóvel Passat, 3 entraram na unidade de pronto atendimento. Não sabemos ainda a dinâmica de como que aconteceu, mas se percebe, pelo menos eu vejo 3 corredores em que aconteceu toda esta ação. E aí o resultado, um agente penitenciário morto, outro agente penitenciário gravemente ferido e, segundo a SUSEP, 2 enfermeiras e um segurança do posto que ficaram levemente feridos. A gente vê aí a correria, muita confusão. Aí, ó, esse é um dos corredores, então esse é o terceiro corredor que faltava eu anotar, que é onde está esse carrinho aí de limpeza. Então, vejam só, esse é onde aparece, esse já é o outro corredor que não tinha ainda aparecido, onde aparece ali talvez o agente em posição de tiro, não sabemos, ou ali ferido. Eu acho que ferido não, porque já é outro corredor. E em seguida eu posso explicar por quê. Neste corredor em que tem aí os cones, que tem aqueles cones, é onde o agente foi ferido e caiu a arma no chão. E é esse horário que eu quero confirmar com os meus colegas, em que horário que isso aí aconteceu, exatamente o horário que isso aconteceu. Depois, quando caiu a arma, o criminoso que foi resgatado, ele pega a arma no chão e atira contra o agente penitenciário e mata esse agente penitenciário. Lucas. André, e olha só, na sequência das imagens, é importante a gente frisar bem essa situação, os 3 criminosos que foram para o resgate fogem sozinhos, sem o preso que eles queriam resgatar. E o preso, ele sai, mata o agente penitenciário, sai pela porta de entrada, pela recepção da UPA, sequestra essas 2 pessoas, a paciente e o pai, obriga essa jovem, essa mulher, a dirigir por pelo menos 30 quilômetros até a Estrada do Caravaggio, que já fica no município de Farroupilha, e lá, André, era esperado por outros criminosos que terminaram esse resgate. Só uma última informação que a gente recebeu, possivelmente esse criminoso preso resgatado foi baleado nessa ação, tá? Um depoimento dessa própria jovem. Então tem uma mobilização, uma busca até em hospitais da região, principalmente lado de Bento Gonçalves, Lajeado, ou uma outra hipótese de que ele fugiu em direção ao litoral gaúcho ou de Santa Catarina. Bom, daqui a pouco a gente traz outras informações. Isto aconteceu nessa madrugada por volta de 13h26 ali, mais precisamente, a partir das 3 horas da madrugada, quando este homem que foi levado, este preso, foi levado cerca de 50 quilômetros do presídio que ele estava ali no limite de Caxias com São Francisco de Paula, foi levado até a zona norte de Caxias para receber atendimento, quando então foi resgatado pelos criminosos. Aí a fuga dos 3 que estavam com fuzil, e ele saiu sozinho logo em seguida, sai em seguida sozinho e faz pai e filha reféns. Aí é o momento que ele foge. O momento que ele foge e encontra do lado de fora pai e filha que estavam indo ao posto de atendimento, faz eles de reféns e foge. Aí, ó, tá aí, olha, ali é que eles chegaram a correr, né, Glauco? Chegaram a correr quando ele, então, faz
os 2 de reféns. Segundo informações que se tem, ele está ferido e pode estar, inclusive, buscando atendimento. Ali, aquele horário ali, gente, olha só. Aquele horário, só volta ali, por favor, se possível, na hora que ele faz os reféns ali. Eu acho que dá 13h27 ali da madrugada, né? 13h27 da madrugada, sendo que o tiro foi às 3h26. O tiro que matou o agente penitenciário ali, ó. 13h27, ou seja, em 1 minuto ele matou o agente e fugiu e fez o refém. Vejam só, 1 minuto. E agora a nossa equipe está vendo que horário que foi aquele tiro, o tiro que deixou esse agente penitenciário ferido, só para a gente fazer uma comparação. Mas daqui a pouco trazemos mais detalhes e informações. Estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora começa a chover em Porto Alegre, uma chuva fraca, né? Informação que nos chega, 19 graus a temperatura. Imagens ao vivo da Orla do Guaíba. Daqui a pouco a Estael vai atualizar sobre o tempo durante esta semana. Bom, o sábado e domingo foram muito agitados em Caxias do Sul, né? Na Serra. Nós mostramos aí 2 casos de muita repercussão. O primeiro caso, que a gente... Esse é o agente penitenciário que foi morto. Ele foi morto durante o resgate, né? O resgate de um preso. Mas teve um outro caso que eu queria mostrar, o do jovem de 21 anos, só para atualizar algumas informações e até para especificar melhor da perseguição, Glauco. Isso foi numa operação dispersão, que o jovem de 21 anos morreu. Tá aí, ó, ele tinha recém comprado uma Paraty, estavam com outros amigos dentro do carro, os amigos pediram pare, né, pare nessa blitz, blitz chamada dispersão, justamente para evitar, né, que as pessoas fiquem circulando devido à pandemia. E aí, isso aconteceu no bairro São Jorge, houve essa perseguição, mas começou com a Guarda Municipal. Eu falei Brigada Militar, só queria fazer essa correção. Parece que está sendo investigado também se depois a Brigada Militar deu apoio, mas foi com a Guarda Municipal. E é isso que está sendo investigado, em que condições que os tiros foram disparados, porque a Guarda disse que atirou contra os pneus, mas o rapaz teve um tiro na cabeça. E é isso que está sendo, portanto, investigado, a morte desse jovem de 21 anos que fugiu, não quis parar nesta barreira lá em Caxias do Sul. E aí o outro caso, que foi desta madrugada, 3 horas da manhã, o resgate de um preso que se dirigiu, né, foi levado, escoltado por 2 agentes da penitenciária, foi cerca de 50 quilômetros de distância, levado à unidade de pronto atendimento, zona norte de Caxias, e aí ele foi resgatado por 3 comparsas. O resultado do que aconteceu: um agente penitenciário morto, outro agente penitenciário gravemente ferido, que estava sendo operado há pouco. E, segundo a SUSEP, 2 enfermeiras e um funcionário do posto da área de segurança feridos sem tanta gravidade. Sobre este assunto, delegado Kleber Lima, responsável pela investigação deste resgate, deste homem que estava preso lá na Serra, a gente vai conversar. Delegado Kleber, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto bem, sim. Delegado, o que o senhor tem já adiantado aí, atualizado para a gente sobre esses homens? São muitas questões que nós queremos saber, mas eles já foram encontrados, esses são 5, né? Porque, aliás, são 4, o motorista mais 3, aí 4 num carro, e o que fugiu, então é o 5º. Algum deles já foi localizado, delegado? Não, ainda não foram localizados e a polícia acaba de descobrir o local onde estão as armas e onde eles estavam alojados aqui em Caxias do Sul. Tá? É uma informação de agora. As nossas equipes estão na rua para tentar identificar quem é essa organização criminosa responsável por esse ato extremamente violento na madrugada de hoje. Agora, delegado, para quem não acompanhou, isso era um preso que estava distante cerca de 50 quilômetros, né, num presídio que é lá no limite com São Francisco de Paula. Então, a pergunta que a gente faz: o que aconteceu com este preso que foi levado para atendimento durante a madrugada? O que é que ele tinha, o que é que ele apresentava, qual era a urgência disso? Porque, na verdade, parece que tudo foi muito bem organizado, né? Inclusive de dentro do presídio, porque se tinham todas as informações. Não, com certeza toda foi uma fuga bem orquestrada, organizada, com a comunicação de dentro do presídio para fora. E esse indivíduo alegou que estava com uma crise renal, pelos relatos que nos chegaram, e que
deveria ter, então, um atendimento médico adequado, já que ele está sob custódia do Estado. 5 minutos depois de ele chegar a essa unidade de pronto atendimento, esses criminosos adentraram ali com armas de grosso calibre para fazer o resgate. Houve uma reação forte por parte dos agentes penitenciários, um deles, inclusive, infelizmente, veio ao óbito e os indivíduos acabaram fugindo. Na fuga, esse criminoso que ia ser resgatado acabou matando um agente penitenciário, utilizando a arma do outro colega que estava no chão, que estava ferido, e acabou levando também uma moça que estava com o pai em atendimento e fugindo no carro dela, em direção à Farroupilha. Certo. Meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor. Lucas. Oi, delegado, boa tarde, obrigado por nos atender. Quem era esse criminoso? Ele estava detido por qual motivo? É vinculado a alguma facção? E também, só uma informação também para a gente confirmar, sabe se ele ficou ferido nesse confronto? Possivelmente está ferido? Vamos começar pela última pergunta. Ficou ferido no ombro, pelo que consta na troca de tiros, tomou um tiro no ombro. Tá. Segunda informação, é indivíduo faccionado, é de facção que opera na região metropolitana e está se espalhando pelo interior do Estado. É indivíduo de facção e tem um histórico de crimes graves, tanto na região do litoral, Torres, por roubo de veículos, receptação, e também foi preso na região de Lajeado com 840 quilos de drogas. Muito bem, a gente sabe que o senhor tem compromisso, eu quero agradecer que o senhor tenha nos atendido, o delegado Kleber Lima, que segue nessa investigação. Lamentamos muito a morte do seu colega e que um agente que foi morto e o outro que ficou gravemente ferido, inclusive sendo operado. Então a gente agradece mais uma vez. Só se o senhor puder confirmar, foi o local que foi encontradas as armas usadas, foram 3 fuzis, é isso? Isso foi encontrado em Caxias mesmo? Em Caxias, no bairro Pioneiro. Inclusive, estou deslocando para lá agora. É o que nós temos de equipe e providenciando que se faça perícia no local. E aí foi encontrada armas, mais algum material usado por eles? Isso que a gente vai averiguar agora em loco. Tá. E algum... Bom, detalhes a gente também não vai... Mas certamente a polícia já está lá, né? É muito cedo ainda. Tá certo, tá bem. Não, eu queria perguntar se era numa casa ou se é em rua, mas também não vamos aí também... Era uma casa. Uma casa, que servia de... Tá certo, muito bem. Delegado Kleber Lima, lá de Caxias do Sul, obrigado por nos atender, um bom trabalho para o senhor e nós lamentamos aí a morte deste agente penitenciário. E torcendo para que o outro agente se recupere. Lembrando que a SUSEP disse que 2 enfermeiras ficaram levemente feridas e um segurança, e que bom que eles estão bem, mas isso precisa ser investigado. Quer dizer, essa nossa situação dos presídios, né, em que teve uma crise renal de madrugada, precisou ser escoltado por 2 agentes, foram lá e conseguiram resgatá-lo, este homem criminoso, né, poderoso. Muito bem.